Olá, eu vou ler isso aqui para vocês diretamente da página da SNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Vamos lá. Os pagamentos realizados a título de direitos autorais a autores e ilustradores devem sofrer a retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Resposta da SNEL. Os pagamentos realizados aos autores e ilustradores, em regra, terão a natureza de direitos autorais. Sobre tais pagamentos, a fonte pagadora deverá reter o imposto de renda na fonte, conforme a tabela progressiva disponibilizada pela Receita Federal do Brasil, além da faixa de isenção varia de 7,5% a 27,5%. Por outro lado, sobre tais pagamentos não deverá ser realizada a retenção de 11% referentes a contribuições previdenciárias INSS sobre os valores pagos a título de direitos autorais por expressa dispensa legal. Ok. Isso aqui, informação da SNEL, mostrando que, corroborando com o que já sabemos, que ilustração não é prestação de serviço. E não precisaria nem ter isso descrito, bastaria um breve raciocínio lógico. Imagine que você é contratado para fazer a capa de um livro e você cobrou R$ 2.000 para fazer essa capa desse livro. Esse livro será editado por 5 anos. Esse livro terá 5.000 exemplares. Então você calculou seu valor em cima disso. Quantos exemplares, quantos anos o livro será editado e onde ele será editado, no caso no Brasil. É evidente que não pode ser o serviço. O serviço aí, entre aspas, seria a execução em si de uma tarefa, a tarefa de ilustrar. A tarefa de ilustrar, se fosse serviço, você cobraria pelo tamanho do papel, pelo material que você usou, se a técnica foi mais complicada ou menos complicada, quanto tempo você levou. Então tá, digamos que você é muito bobinho e você acha que você é um prestador de serviço, um mero prestador de serviço. Você é um ilustrador e tem orgulho de prestar serviços. Então você cobrou pela sua prestação de serviço R$ 2.000 e você usou como padrão o fato de você ter usado um bico de pena num papel couché e levou 20 anos para fazer aquela ilustração, então cobrou 2.000 e foi para a capa do livro com um atraso tremendo, mas está lá. Ok, um ano depois você é contactado e pedem para usar sua ilustração num cartaz de uma peça de teatro. Você vai cobrar a partir do quê? O desenho está pronto, então você tem que fornecer de graça, né? Porque você é só um prestador de serviços. Você prestou o serviço ali com seu papel, sua tinta, você agora dá para quem você quiser esse desenho. E o cara vai botar no cartaz do teatro, vai tirar uma bela bilheteria, não vai te pagar nada. Outro tem a brilhante ideia, poxa, eu vou transformar esse desenho que você fez para a capa do livro que agora foi para o cartaz do teatro sem pagar nada, eu vou transformar isso numa linda coleção de outono, inverno, verão, de alta costura e eu vou vender cada um dos 500 vestidos com o seu desenho exclusivo por US$ 10.000 cada um. E não vou te pagar nada, porque afinal de contas você prestou um serviço, você, né? Claro. E assim por diante. Você começa a reparar que é diferente, que não tem muita lógica. E outra coisa, digamos que você foi contratado para fazer. Volta tudo, volta no começo da história. Você foi chamado para fazer essa capa de livro e cobrou R$ 2.000. Porque você usou papel couché, tinta, lá, 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 lá. E você diz que custou. E o cara fala assim: bom, mas eu ia imprimir 5.000 exemplares, agora eu vou imprimir 500.000. Pela sua lógica, você vai continuar cobrando os mesmos R$ 2.000, certo? Você não tem direito nenhum a esse desenho. Você não tem direitos autorais sobre esse desenho. E você é um mero prestador de serviço bundão, né? Não que os prestadores de serviço sejam bundões, mas se você tem a chance de usufruir de uma lei que te defende, que te dá direitos autorais, e você opta por abrir mão, desculpa, você está sendo um tremendo bundão, né? Rasgando dinheiro na janela, por favor, deixe-me contratá-lo, que eu vou agenciá-lo e ficar com seus direitos para mim, né?
Então vamos lá, ilustração não é serviço. Inclusive quando eu ilustro um livro, eu já parto do pressuposto que aquela imagem ela permanece vinculada a mim. Ela é uma criação pessoal, personalíssima, do espírito, enfim. O que é autoral, o que é artístico, tem características muito próprias, diferentes de um serviço, em que você não tem características muito próprias. No máximo, você vai ter um cara que presta melhor o serviço ou pior, mas você não vai ter algo original ou autoral ali. Então, ok, você tem essa lei protegendo você. Você tem direito a usufruir do que qualquer quantia que for oferida do uso do seu trabalho. A lei do direito autoral abarca criações como criação de texto, ilustração, designs gráficos originais, música, coreografia, projeto de arquitetura tem direito autoral, fotografia tem direito autoral. E tudo isso é abarcado e você tem essa chance de usufruir quando alguém usar o material que você criou de forma lucrativa. E é óbvio que existe no próprio direito autoral, na lei diretoral, a opção de você até não querer ganhar nada. Você pode oferecer gratuitamente isso. Né? A liberdade é total. E a intenção disso foi justamente corrigir injustiças, né, em que autores eram explorados, e essa questão da exploração do autor, usando ele como mero prestador de serviço, esmagava a produção, é óbvio, tornava a produção desinteressante, tornava menos atrativa e pior, é um tipo de censura econômica, porque se você depende, você vira como se você for tratado como mero prestador de serviço, e você vai ficar tendo que matar um leão por dia catando desesperadamente alguém que pague pelo esse seu serviço, seja de texto, ilustração, você sofre um tipo de censura direta, que é a censura do poder econômico. Você passa a ser basicamente um trabalhador braçal para quem tiver mais dinheiro para pagar, para quem tiver o maior alcance no Google, para quem tiver, enfim, os melhores meios tecnológicos de propagar aquilo. E felizmente, se no passado, mesmo com o direito autoral, a gente acabava um pouco sufocado por isso, mas pelo menos tinha a chance de falar não, né, para certos abusos, isso diminuiu bastante agora, né, com novos veículos para divulgação e utilização do trabalho criativo de todo mundo, porque todo mundo pode usufruir disso. Todo mundo, você, não importa quem você é, se você está certo ou errado, sua opinião, você não precisa baixar a cabeça para ninguém para ter direito autoral. Ele é democrático, é total. Eu diria que é mais do que democrático, ele é anárquico. E você não tem como pisotear o autor, né? Porque existem os direitos autorais. E por que que eu insisto em falar isso em todos os meus posts, em onde eu tiver chance? Porque na internet, tudo que entra na internet ecoa eternamente. A vida eterna existe na internet. E eu acabei de verificar posts e textos colocados por pessoas que se ufanaram como grandes orientadoras profissionais para freelancers, autores, escritores, ilustradores, e montaram seus blogs, seus podcasts, né, como forma de orientar os profissionais e orientando de forma errada, orientando de forma escrachadamente errada. E então tá lá ainda, falando que o ilustrador é um prestador de serviço, falando que o ilustrador ele, ele é menos, né, autor do que um escritor, falando que o ilustrador não tem direitos autorais e que é um absurdo se ele quiser equilibrar, né, a balança dos contratos, entrando, por exemplo, com parte de participação de vendas e inclusive disseminando informações assim que criam conflitos mesmo, que acabam botando escritor contra ilustrador, que é um absurdo. É um absurdo. É a nossa parceria grande. E a nossa parceria grande também com o editor, né? Na verdade, você tem aí a família do livro que está ali produzindo, é um apoiando o outro para crescer junto. Então eu insisto nesse ponto. Ilustrador não é prestador de serviço, você não desconta ISS, a sua relação de trabalho é através de contrato autoral.
ok? Se alguém falar contra isso, dizendo, ah, só minha opinião é que não é autor e eu tenho orgulho de ser prestador de serviço, não é opinião, é um erro, porque não sou eu que estou dizendo isso, é a lei do direito autoral, não é uma questão de opinião, é fato. Você não pode dizer que você vai sair flutuando se pular pela janela, certo? Mesma coisa, ilustrador é autor, tem direito a negociar seus direitos autorais, que é tudo que ele recebe pelo uso da sua imagem, é o direito autoral, pode ser um fixo, pode ser um percentual, pode ser em coxinhas de galinha, isso é direito autoral. O escritor também pode negociar um fixo, pode negociar um percentual, e ele também não é um prestador de serviço, porque houve uma época em que o escritor amargava a mesma pena. Eu tenho o caso do pai do Rogério Andrade Barbosa, que ele vendia os textos dele como se fosse como se fosse pão, era um absurdo. Eles pagavam por lauda. Eles pagavam por lauda. Eles nunca justiçaram o pai do Rogério. Acho que ele teria direito a ganhar hoje uma pequena fortuna se fosse respeitada a lei, se fosse respeitada, e a lei já existia, diga-se de passagem, essa lei, essa proteção ao autor já existe há mais de 200 anos no nosso país. Só que não é divulgada direito por motivos óbvios, né? Agora nós estamos divulgando, todos nós, e vamos crescer juntos, vamos para frente, tornando a nossa relação aqui no Brasil mais profissional, com uma cultura, enfim, que só tem mais tudo para florescer muito aqui. A ilustração brasileira está no topo do mundo. O Roger Mello acabou de ganhar o que é o Oscar, né, o Nobel da Ilustração, que é o Hans Christian Andersen de ilustração. Nós temos a literatura infanto-juvenil, grandes escritoras também premiadas lá fora, Ana Maria Machado, a Ruth Rocha, a Lídia Boiunga, são as premiadas tops do mundo. Estamos na crista da onda, temos qualidade, temos criatividade e temos leis excelentes para fazer garantir que continuemos produzindo e com essa alta qualidade. Até a próxima. Bye bye. É, só um adendo, assim, eu já ia terminar a gravação, mas eu lembrei de outro absurdo que rola na internet, que são esses cálculos de quanto cobrar. Aí calcula-se o tempo que você leva, multiplicando pelo material, e aí pega suas contas de luz. Isso, mais uma vez, você está calculando como se fosse serviço e não direito autoral. Fica para outro pod como você faz então para calcular os seus valores sem cair nessa roubada, dessa desorientação geral da internet. Um abraço, até mais.